O Cruzeiro que agora se prepara para uma decisão em Londrina, com os resultados da rodada de ontem péssimos para o Cruzeiro. O Londrina, que é o próximo adversário, venceu jogando fora de casa, agora está a 2 pontos do Cruzeiro, o que transforma o jogo de sexta-feira numa decisão. E para uma decisão, mais problemas à vista. Samuel Venâncio, boa noite. É isso, Léo, boa noite. Quando você não faz a sua parte na rodada, tem que ligar o secador e, dependendo, tudo pode dar errado. E praticamente tudo deu errado pro Cruzeiro na rodada que não terminou ainda, mas os principais jogos aconteceram ontem. Teve até a derrota do Vitória, que está afundado na zona de rebaixamento, mas o nosso Domingos Sávio Baião já falou. Londrina e Brusque vencendo, isso aí colocou a corda apertada no pescoço do Cruzeiro, e por isso essa decisão contra o Londrina. Em caso de derrota, o Cruzeiro podendo terminar a rodada na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o contorno que ganhou este jogo de decisão, aliás, os dois próximos, porque são 2 confrontos diretos. O Londrina fora, sexta-feira, Estádio do Café em Londrina, e na outra terça, o jogo contra o Brusque, e o Cruzeiro negociando para que esta partida seja no Mineirão, com preços populares, para o torcedor tentar empurrar esse time em campo diante da equipe do Brusque. Mas você fala sobre problemas, é que o Vanderlei, ele já tinha perdido o Léo Santos, suspenso pelo 3º cartão amarelo, tem o Vitor Leque de volta, cumpriu suspensão, tem também a opção aí para zaga, o Ramon ficou no banco, mas é que 3 jogadores, uma informação antecipada pela Itatiaia, eles tiveram o teste, o Cruzeiro divulga como teste inconclusivo. Vou até ler a nota aqui do clube para ser mais preciso. Abre aspas, o Cruzeiro comunica que os atletas Bruno José, Eduardo Brock e Rafael Sobis tiveram resultados inconclusivos nos testes de Covid-19 realizados por todo o elenco e comissão técnica nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Os 3 jogadores encontram-se assintomáticos e repetiram os exames PCR, cujos resultados estão previstos para esta quinta-feira. Preventivamente, os atletas já cumprem protocolo de isolamento e mantém comunicação permanente com o departamento médico do clube. Todos os demais integrantes da comissão técnica e atletas tiveram resultados negativos para a testagem, fecha aspas. E aí eu explico o que é esse resultado inconclusivo. É aquele teste que dá positivo, depois você repete, dá negativo e faz um novo teste, que é esse que o Cruzeiro informou, o PCR, com os resultados nesta quinta-feira. Então, eles não viajaram com a delegação hoje, a delegação seguindo para Londrina, tem uma conexão em Guarulhos, se não me engano, e o Cruzeiro fica no Hotel Bourbon em Londrina. Amanhã fecha a preparação. E amanhã o clube aguarda os resultados dos 3 jogadores, Bruno José, Eduardo Brock e Rafael Sobis. Com 2 testes negativos, 2 resultados em sequência, é possível que os atletas possam ficar à disposição. Mas, repito, eles já não treinaram hoje, estão isolados e depende aí deste resultado de cada um dos testes para saber se eles vão viajar ou não para este compromisso contra o Londrina. Se o teste, o PCR, der positivo, aí eles vão ficar fora não só do jogo contra o Londrina, como também do Brusque e provavelmente de outras partidas na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que restam 5 jogos para terminar a competição. Cruzeiro com 2 pontos de vantagem pro 17º colocado. Se não tiver o Brock, o que tem à disposição o Vanderlei? Rodolfo e Ramon. A outra opção seria o Joseph, já que o Léo Santos está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para a vaga do Bruno José, eu acho até que se o Bruno estiver com resultado negativo aí nesse segundo e puder viajar, talvez fique no banco, porque o Leque volta e o Wellington nem pode ser mantido. Então ali não teria problema. E o Rafael Sobis vinha sendo opção no banco de reservas. Agora, Léo Figueiredo e amigos da turma do bate-bola, mais importante do que qualquer formação é a turma entender que uma derrota contra o Londrina
a pressão vai ficar gigante, porque aí vão restar 4 jogos apenas e são confrontos ainda diretos. O Sampaio Corrêa, que joga hoje, está ali também com 40. O Vitória tem 33. São essas partidas que o Cruzeiro terá pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro, Léo. Ô Samuel Venâncio, quando eu saí aqui ontem da turma do bate-bola, já fui acompanhando pelo rádio e depois em casa, principalmente o jogo do Londrina contra o Remo. Remo que ganhou do Cruzeiro aqui no Independência, viu, gente? E o Londrina conseguiu fazer um gol no início, depois suportou a pressão, teve oportunidades para fazer o segundo gol. O que me deixa muito preocupado é o desempenho ruim do Cruzeiro e dessas equipes que são até inferiores tecnicamente, mas num momento bom. Londrina teve 2 jogos fora de casa, Simões fez 4 pontos, vai agora receber o Cruzeiro no seu estádio, com a confiança mais lá em cima, podendo ultrapassar o Cruzeiro na tabela de classificação. O Brusque fez um jogo frenético contra o Náutico ontem, mas também venceu. E a Ponte Preta não venceu, mas empatou com o Goiás, somando mais um pontinho. Até algumas semanas atrás, o Cruzeiro estava tranquilo, tinha 7, 9 pontos, 10 pontos de frente para a turma do Z4. Agora tem 2 pontos. Lógico que essa pressão aumenta. E vem a notícia de uma possível, de um possível desfalque de jogadores como o Bruno José, que não vive um bom momento, mas que é importante, do Eduardo Brock, que não é nenhuma sumidade na zaga, mas que é titular no Cruzeiro, para o Cruzeiro encarar uma verdadeira decisão. Se esse jogo contra o Londrina era mais um, Simões, passou o seu jogo mais importante do ano para o Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, Léo, boa noite, Samuel, boa noite aos ouvintes da turma do bate-bola. E é interessante, Léo, que o Cruzeiro ele vive um momento de queda na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O que melhor mostra a situação de um time numa competição por pontos corridos longa é a análise dos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos o Cruzeiro fez 11 pontos. É quase um ponto por jogo, é muito pouco. É marca de rebaixado. O Londrina, por exemplo, que é o adversário dele, fez 17 nos últimos 10 jogos. E há um outro ponto que não pode ser deixado de lado. Após aquele movimento justo dos jogadores, porque eles não recebiam nem salário, nem tinham uma posição por parte da diretoria da situação deles, o Cruzeiro jogou 3 vezes, 2 delas dentro de casa, contra times que não estão brigando na parte de cima da tabela, e o Cruzeiro marcou 1 ponto em 9. Perdeu pro Avaí na ressacada, é um resultado normal pela classificação, porque o Avaí tá lá em cima, mas perdeu pro Remo no Independência e empatou com o Vila Nova de Goiás. Então o Cruzeiro, no pós-greve, fez 1 ponto em 9. E eu acho que isso tem relação direta, nem com os 4 ou 5 dias que os jogadores ficaram sem treinar, sendo que isso faz muita diferença pro atleta de alto rendimento. Mas eu acho que é muito mais por um lado de cabeça, psicológico do time, do grupo, sem dúvida nenhuma, aquilo ali influiu, Léo. E Samuel Venâncio, neste momento, mais uma vez, o Vanderlei Luxemburgo vai ter que colocar em prática aquilo que ele é muito bom, que é o vestiário, que é a motivação, que é trabalhar esse lado psicológico, porque nós sabemos que este é o grande trunfo do Vanderlei. Taticamente, tecnicamente, o time do Cruzeiro fica devendo. O próprio desempenho do Vanderlei deu uma estacionada no time, mas é o que ele tem para mexer. Não vai contratar ninguém, pode ter mais desfalques. Mais do que nunca é uma mobilização para não irmos aí com pavor para as últimas rodadas, Samuel. Então, chegou a hora do Vanderlei Luxemburgo retomar aquele espírito que ele conseguiu colocar nos jogadores para ter um início de trabalho bom quando o Cruzeiro teve uma arrancada com ele, para não passar esse perrengue. É tudo que o cruzeirense não precisa. Já tem problema demais, Samuel. Com certeza. E voltar àquela competição que o time estava tendo. Até o duelo contra o Botafogo, quando o Cruzeiro empatou, mas era jogo para ter vencido no Independência, aí depois veio esta paralisação que o Simões falou. Contra o Avaí ainda tinha uma certa esperança, e o Cruzeiro no primeiro tempo não fez um jogo ruim, teve aquele gol inacreditável perdido pelo Bruno José, mas contra Remo e contra Vila, talvez já com um foco meio distante, achando que parte de baixo da tabela estava difícil, até porque quando a gente pega ali os números, o Londrina, nesses jogos que o Cruzeiro fez que o Simões falou, Remo e Vila, o Londrina fez os 6. Então a diferença só aí, que era de 8,
caiu para 2 por causa disso, porque o Londrina, que era de 9, né? Pro Londrina. Então, Londrina tirou 6 pontos, 5 pontos nas 2 últimas rodadas, porque o Cruzeiro fez 1. É por isso que o clube ficou em situação complicada ali na parte de baixo da tabela. Vamos ver. O Cruzeiro deve divulgar a lista somente amanhã, esperando até esses novos testes de Covid dos 3 jogadores, Bruno José, Eduardo Brock e Rafael Sobis. Pra gente fechar, quem deve voltar a ficar à disposição do Vanderlei no banco é o Claudinho, que fez bons jogos com o Vanderlei Luxemburgo, marcou alguns gols e ele teve Covid, voltou a treinar com bola e deve seguir com a delegação para Londrina. Amanhã a preparação será encerrada no CT do Londrina e a gente fica de plantão aguardando os novos testes desses jogadores. É foco total no Londrina. Sexta-feira a chapa vai esquentar lá no Estádio do Café e a Itatiaia segue amanhã para contar toda esta história. A luta que continua, seu Léo Figueiredo. A luta continua. Decisão de Copa do Mundo na próxima sexta-feira para o Cruzeiro.